Olá, nesta série do programa Argumento, nós estamos conversando com os senadores para saber o que eles pensam sobre a realização da Copa 2014. E agora nós conversamos com o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vale a pena para o nosso país sediar um evento como a Copa do Mundo? Depende do ponto de vista. Claro, do ponto de vista do esporte, do ponto de vista de quem gosta de futebol, é sempre uma coisa boa, uma coisa que a gente vibra e tal. Agora, existe um sentimento do qual eu compartilho de que não era melhor emprego de dinheiro público esse da construção e reforma de estádios em 12 sedes de Copa, quando a FIFA recomendou que houvesse apenas 8 sedes. O presidente Lula já resolveu fazer em 12, imaginando se aproveitar eleitoralmente, politicamente, da repercussão do evento, né? Nós aqui em Brasília, nós estamos falando aqui no Senado, perto daqui você tem o estádio Mané Garrincha, que custou 2 bilhões de reais. É tido como o estádio mais caro do mundo. E um pouco mais adiante, você tem um hospital público onde as pessoas estão lá na maca, não tem quarto, não tem equipamentos, entendeu? Essa discrepância entre a importância que se dá e o dinheiro que se gasta na promoção da Copa do Mundo e a carência da ação dos governos para atender necessidades básicas está chamando muita atenção e provocando um mal-estar muito grande. Do ponto de vista das obras propriamente ditas, primeiro você vê um atraso na execução dessas obras, que é generalizado, especialmente nas chamadas obras que comporão o que se convencionou chamar o legado da Copa, aquilo que ficará depois da Copa. Ficarão alguns estádios que foram superdimensionados, não vão ter condição de promover jogos, né, para ocupar as suas instalações. São estádios que vão ficar em grande parte como elefantes brancos depois da Copa do Mundo. A Copa, estão lá as seleções jogando, etc., enche de gente. Depois, não tem torcida para encher uma boa parte desses estádios, né? As chamadas obras de transporte coletivo estão todas atrasadíssimas. Se alegou que era preciso quebrar determinadas regras consagradas já na lei de licitações para permitir a contratação dessas obras com dispensa, inclusive, do projeto, mas, na verdade, o que aconteceu é que essas obras estão atrasadas, né? Muito atrasadas. Ou seja, nesse regime diferencial de contratação, o tal do RDC, não logrou êxito. Então, isso gerou um grande mau humor em relação à Copa. A sensação de que nós estamos obturando o dente errado. Não é isso que está precisando agora no Brasil. Isso é uma angústia mesmo, está muito bem descrito, né? Senador, legado da Copa. Uma pergunta que eu tenho feito aqui aos nossos convidados. Em 2007, o brasileiro ficou muito alegre com a ideia de sediar a Copa. Em 2013, em junho, quando aconteceu a Copa das Confederações, a gente já viu o povo na rua com essa ideia de que padrão FIFA deveria estar nos serviços públicos. Esse é um legado da Copa? Um cidadão mais crítico, com uma visão mais apurada do papel do Estado e de seus governantes? O que mudou de 2007 para 2013? Você tem razão. Eu acho que esse contraste entre os gastos, não só de recursos, mas de energia, né, em relação à Copa, contrastando com o descaso com determinadas questões que são essenciais para a vida do cidadão, essa constatação, ela se evidencia muito no caso da Copa, virou um fato exemplar. Mesmo porque a Copa, ela invadiu de uma maneira brutal, avassaladora, a rádio, televisão, jornais, não é? A propaganda, tudo é Copa do Mundo, é Brasil, é não sei o quê, é bandeira, não é? Um enorme estardalhaço que acaba cansando também um pouco e que contrasta com as notícias que o mesmo telejornal que traz todo esse oba-oba da Copa, né? As notícias que esses jornais trazem sobre criminalidade, sobre inflação, sobre descaso com a saúde, sobre o mau desempenho das nossas escolas, né? Então, ela se tornou um fato exemplar de como é que se pode errar na escolha de prioridades.
quando um governo pode errar na escolha de prioridades. Eu vi uma entrevista do presidente do TCU falando que fica flagrante nesse evento uma questão crônica no Brasil, que é a gestão. Pergunto para o senhor acredita que esse tema será outro legado da Copa? O senhor tem alguma expectativa do senhor em relação a uma análise pós-Copa do que foram os gastos, se houve desvio, se vai ter recuperação desse dinheiro? O senhor acha que vai ter uma ação nesse sentido? Já está havendo. Esse mal-estar em relação à Copa, eu não me refiro a manifestações violentas e tal, isso eu acho uma coisa realmente muito ruim. Agora, esse mal-estar, esse comentário que se ouve na rua, quanto exagero e tal, isso aí já é um efeito, digamos, algo... Legados. É um dos legados, o legado que aconteceu antes até da Copa. Antes do evento já deixou esse legado. Deixou isso. E o senhor acha que essa discussão chega, por exemplo, o que ela vai trazer para o Congresso? Porque, por exemplo, RDC, o regime diferenciado de contratação, já foi proposto e aceito em 2012 em prol do sucesso desse evento. Já voltou agora em maio a proposta de se novamente utilizar esse regime, e a relatora da MP na época, a senadora Gleisi Hoffmann, propôs até uma ampliação, né, quando veio da presidência da República a proposta de RDC para presídios. O senhor acha que essa discussão sobre execução de obras, sobre planejamento, sobre versação do recurso público, vai vir com força para o plenário? Medidas, leis vão vir como um desdobramento do que será essa Copa? Eu acho difícil, porque o chamado RDC, que o nosso telespectador precisa saber o que é. Quer dizer, é um regime diferenciado de contratação, RDC, que permite que seja contratada uma obra sem que haja um projeto que anteceda a contratação. É como você quiser reformar a sua casa, contrata um arquiteto ou um engenheiro e ele combina o preço sem dizer o que ele vai fazer. É uma coisa meio surrealista, né? Se adotou esse sistema contra o voto da oposição aqui no Senado. Primeiro para obras da Copa. Depois para obras das Olimpíadas, depois para hospitais, depois para obras da educação, depois para todas as obras do PAC, como se isso fosse a maravilha das maravilhas, fosse acelerar a execução dessas obras. Mas o resultado, o balanço que se faz nesses 3 anos de RDC, é que isso não resolveu os problemas, pelo contrário, quer dizer, quando você faz uma obra sem o projeto básico, um projeto que descreva as características essenciais dessa obra, que permita fazer um orçamento correto, que possa ser auditado pela sociedade, pelo Tribunal de Contas, o resultado é a precipitação, é a obra que não é entregue no tempo, é a necessidade de refazer cálculos. Dificulta a auditoria posterior? Provavelmente sim, dificulta, né? Vai dificultar uma auditoria. Porque você não tem um ponto de partida para confrontar com um ponto de chegada. Então, provavelmente, para fiscalizar essas obras que foram executadas, o TCU vai encontrar esse tipo de dificuldade. Vai ter muito problema. Aliás, já está tendo. Com certeza. Agora, diante da frustração da promessa do governo de que haveria de acelerar as obras se adotássemos essa lei de licitações simplificada, chamada RDC, diante da frustração dessa promessa, o Senado rejeitou a ideia de estender esse regime para todas as obras. Apesar da base do governo ser maioria, né? Apesar da base do governo ser maioria, na própria base do governo houve ponderações que acabaram por levar a desistência por parte da senadora de levar adiante essa votação. Senador, o senhor acha que nas urnas nós vamos ter reflexo dessa Copa? Eu creio que o resultado do futebol tenha reflexo sobre a eleição. Não. Acho que o Filipão não convocou nenhum deputado, nenhum senador, nenhum candidato a presidente. Quer dizer, isso aí é o jogo que vai dizer. Não vai passar por esse São departamentos diferentes. O povo não é besta, viu? Né? Não.
Essa coisa de time de futebol ganhar campeonato e poder com isso favorecer o político, isso pode acontecer às vezes na política local, um time de uma cidade do interior que consegue passar por uma divisão, por um escalão superior da organização do futebol, passa para a primeira divisão. Isso leva a uma comoção local. Tá? Mas eu não creio que o resultado da Copa do Mundo, ganhar ou perder, possa ter muita... nenhuma. Eu me lembro, eu estava na Copa de 70, né? Eu estava exilado, tinha sido condenado aqui no Brasil com base na Lei de Segurança Nacional por conta da minha luta contra a ditadura. Eu torcia doidado para o Brasil. Não adiantava. É outro departamento. É outro departamento. Né? O Médici aqui, o general Médici, que era o general Médici, que era o presidente da República, fazia toda aquela demagogia, ia no campo com radinho e tal, dava palpite na escalação do time. E eu exilado, quer dizer... É outro momento. Eu torcendo para o Brasil como ele torcia também. Não houve nenhum tipo de influência na vida política. O povo entende, sabe distinguir as coisas. Então não vamos ter Eu vou torcer para o Brasil, embora e sou de oposição, vou trabalhar para mudar o governo, né? Sou candidato a Aécio Neves, e vou torcer para o Brasil. Tá certo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode trabalhar conosco enviando sugestões ou críticas no número que aparece no seu monitor, número de telefone com ligação gratuita ou mesmo pelo endereço eletrônico. Até a próxima.